Gêmeos, tudo bom com vocês? Vamos então para a leitura mensal, vamos ver as principais energias, os principais aspectos aí da vida de vocês, o que vem aqui para esse mês de novembro de 2019. É interessante também que você assista ao vídeo do seu signo ascendente, lunar, e até se for o caso, a Vênus aí do teu mapa, porque assim você vai ter mais qualificações, mensagens extras, ou por estar justamente vibrando mais nessa energia. Então vamos ver aqui o que vem para Gêmeos, meus queridos geminianos. Essa leitura vai auxiliar vocês mais. Obviamente vocês vão vendo os vídeos semanais aí para estar reforçando aí algum tipo de energia, mas aqui é uma forma geral do mês. Bom, meus queridos, vamos primeiramente estar falando aqui de espiritualidade, né? Temos aqui o 6 de Copas. O 6 de Copas vem trazendo para vocês muito a energia do passado. Pode ser que esse mês vocês... É interessante que vocês... Essa é uma carta que fala muito da nossa criança interior, né? O que é a nossa criança interior? Como cuidar? Como tratar? Gente, a criança interior é quando a gente enxerga as coisas de uma maneira mais inocente, quando a gente tem um olhar mais leve sobre a nossa vida, quando a gente se preocupa menos, quando a gente cuida, inclusive, de situações do passado, tá? Que às vezes causam uma certa estagnação, que causam algum tipo de... crenças limitantes. Então é interessante que este mês vocês resgatem de alguma maneira, procure através de meditações, tem muitas meditações guiadas, né, aqui no YouTube, tá? Sobre criança interior, como cuidar da sua criança interior, e isso resolve muito, gente. É interessante, tem gente que até faz não é regressão o nome da palavra, mas quando você faz a constelação familiar, tem várias atividades holísticas que auxiliam a gente com a criança interior. Não precisa nem você estar pagando, tem muitos vídeos aí na internet que auxiliam você a resgatar essa criança interior, a verificar, inclusive, que tem muitas situações, às vezes, que aconteceram no que você pensa hoje, que às vezes tua vida é muito bloqueada com relação a algum lado afetivo, a alguma coisa no financeiro. Pode estar falando, geralmente, a criança afetiva, às vezes afeta algum problema que a gente teve com o pai ou com a mãe, afeta muito tanto a nossa vida afetiva ou até a nossa vida financeira, tá? Então, às vezes, quando você tem um padrão, por exemplo, repetitivo na tua vida, por exemplo, aquelas pessoas que sempre arrumam o mesmo tipo de parceiro, né? Troca de parceiro, troca de parceira. Parece que as características são as mesmas, a pessoa completamente, né, às vezes até a fisionomia muito diferente, mas as características ali delas são muito parecidas no final, ou então tem atitudes muito características dos parceiros anteriores, das parceiras anteriores, e é sempre alguma característica que às vezes desagrada muito a gente, é uma característica justamente que a gente está buscando fugir. Então isso tem muito a ver com o nosso passado, muito a ver com o nosso, como que a gente teve um relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe. Não vamos culpar, obviamente, o nosso pai e a nossa mãe porque essa é a consciência deles para nos criar, para nos educar e para passar ali como que eles enxergavam a vida. Então, na verdade, a gente tem que, por isso que é tão importante o se conhecer, aprender a lidar com as tuas... com quem você é verdadeiramente, e tá ali bloqueando ou tá ali curando alguma situação que vem do passado muitas vezes, tá? Como que a gente... Dinheiro, energia, eu sempre falo isso pra vocês veem vários vídeos aí também na internet, enfim, nas redes sociais e internet de uma forma geral, falando que o dinheiro é energia. Realmente o dinheiro é uma energia. Se a gente não souber lidar com ele, a gente tem problemas financeiros, tem gente que vive a vida tendo problemas financeiros, porque é o jeito que a pessoa pensa, né? Muitas vezes, quem não escutou falar dinheiro é sujo, quem é rico não vai pro céu,
dinheiro não traz felicidade. A gente escuta esses dizeres aqui desde que o mundo é mundo. Só que isso é completamente errado. A gente precisa de dinheiro sim para viver melhor. A gente precisa de dinheiro sim para ter condições. O dinheiro, a gente tem que abençoar o nosso dinheiro. A gente tem, e o dinheiro, por ele ser uma energia, se a gente não sabe lidar com ele, ele foge. Então, muitas crenças limitantes aqui. Então, a carta da espiritualidade esse mês pede, além de você olhar, encarar a vida com mais leveza, com mais bom humor, levar as coisas mais na brincadeira, não levar tanto as coisas numa seriedade, num peso tão grande, né? Estejam mais leves. As crianças são muito próximas da espiritualidade porque elas têm uma inocência, elas têm elas não têm um julgamento, né? Obviamente, dependendo da idade, dependendo do círculo que elas são criadas ali, isso perdura por até mais velhas, assim. Mas, em geral, a criança bem pequena, ela tem essa leveza, e é isso que a espiritualidade pede esse mês para vocês, Geminianos, tá? Com essa leveza, com essa, né? Com essa inocência, com esse bem-estar aí. Agora nós vamos falar do que é afetivo. Afetivo, amor. Veio aqui o nosso maravilhoso rei de, vou colocar assim, rei de copas. Rei de copas é uma carta excelente para o lado afetivo. É um mês muito propício aí para os relacionamentos, para quem já está no relacionamento. É um mês maravilhoso também para quem está buscando relacionamento. É um indicativo de que vocês têm possibilidade de estar encontrando um par aí, uma pessoa que tem as mesmas intenções que a sua, né? Então veja bem quais são as suas intenções, tá? Se você tem intenção só de namorar, de passar tempo, de não estar muito ali levando as coisas muito a sério, é esse tipo de perfil que você vai estar encontrando. Se você tem aquele desejo de estar encontrando uma pessoa mais especial, uma pessoa que você tem ali a possibilidade de estar levando um relacionamento mais pra frente, esse é um mês bastante indicado. Vem entrando pessoas com mais maturidade na tua vida, tá? Pessoas que vêm trazendo uma energia de saber lidar com os relacionamentos, uma pessoa que é muito bem resolvida, às vezes sentimentalmente também, o que é muito importante, né? Porque às vezes a gente precisa de uma pessoa bem resolvida emocionalmente, equilibrada, para que a gente também possa aprender com ela, né? Então essa carta também convida vocês a ter esse tipo de atitude, esse mesmo, controlar muito o teu emocional, tá? Porque essa carta é uma casa aqui nessa carta, que, né, ela vem falando muito do afetivo, amor, mas ela fala também dos nossos sentimentos, tá? E os nossos sentimentos, quando a gente tem controle emocional nas situações, a gente sabe lidar melhor com as nossas dores, com os nãos, com os obstáculos, com o estresse, com o nervoso, com inimigos, com situações adversas na nossa vida. É ter a maturidade emocional para lidar com tudo isso, é não se abalar tanto. É por isso que vem ali também a carta da leveza espiritual ali, né, da criança interior, que é justamente isso, é saber lidar, ficar menos irritado, aceitar menos provocação, não se preocupar tanto com os problemas. Então essa carta, ela convida, esse rei também convida você de uma forma ampla, não só no teu relacionamento afetivo, mas de como que você lida com os teus sentimentos, no teu trabalho, na tua vida familiar, no teu relacionamento afetivo e com você mesmo, tá? É um mês que vocês vão estar muito com essa energia de estar sabendo equilibrar o teu emocional, tá sabendo, às vezes, essa carta também é um indicativo de alguma pessoa, que pode estar falando de alguma pessoa que entra na vida de vocês, que já está presente na vida de vocês, que é uma pessoa que sabe muito bem lidar com os sentimentos, muitas vezes não fala dos sentimentos, mas é uma pessoa bem resolvida com relação a isso, tá? Porque não necessariamente a pessoa precisa ficar falando toda hora que ama, que gosta, como que ela se sente. A gente sabe pelas atitudes, pela constância de como a pessoa trata, de como a pessoa é, uma personalidade muitas vezes. A gente tem pessoas que sentem uma necessidade de ser, né, bajulado, falado, o que você sente, Mas você vê pelas atitudes, a gente sente quando alguém... Obviamente é gostoso, né, a gente ouvir uma palavra ali carinhosa, mas também às vezes tem pessoas que são mais quietas, que são menos... são mais travadas, digamos assim, para falar dos sentimentos. Mas isso não quer dizer que não deixe de sentir, tá bom? Essa carta favorece muito os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, tá? Então pode estar falando desse tipo de signo aí na vida de vocês entrando, tá? Pode até ser um ascendente.
Agora que nós vamos estar falando de profissional, trabalho. Aqui nós temos o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas é uma carta que traz uma energia muito grande, muito motivadora, de vocês colocarem mais força, mais empenho nos projetos que vocês têm. Vocês vão estar com raciocínio muito rápido esse mês, tá? Vão estar com uma facilidade de resolver problemas, facilidade de resolver situações, vão estar com muita facilidade na oratória também, então isso favorecendo muito, extremamente, aí quem está fazendo uma entrevista, ou até na apresentação de algum projeto, de alguma, facilitando as pessoas com vendas, fechamento de negócios, coisas, tudo nesse aspecto. É um mês que vocês têm esse favorecimento de pensar rápido, de falar, sabe, de saber usar as palavras, saber como direcionar ali a conversa, o acordo, enfim, coisas desse gênero, tá? É um mês que também pede muita atitude da tua parte, tá? Mais motivação, aí mais empenho, fazer mais, sabe? Não se acomodar no trabalho, para quem tá trabalhando, até para quem tá buscando um trabalho, não se acomodar na situação e fazer mais, fazer as coisas acontecerem mais rápido. O cavaleiro sempre pede em movimento, gente. Movimento da nossa parte. E aqui é um movimento que é a mente trabalhando bastante e auxiliando vocês aí, com certeza, a dar mais impulsionamento em algo que vocês querem aí do teu profissional, tá? O único cuidado que vocês precisam ter um pouco com a energia deste arcano é a fofoca, tá, gente? Fofoca no trabalho, mentirinhas também, não é muito interessante. Na verdade, interessante você estar fugindo de situações como essa, tá? Essa carta tem uma tendência a falar na hora errada, falar as coisas erradas também, falar demais, então, tomar um pouquinho de atenção com todo esse tipo de energia que vocês podem estar tendo problema aí este mês, tá? Então, é só perceber, né? Já que a mente de vocês já está trabalhando com muita velocidade, pode ser que vocês se percam, às vezes, nas palavras. Por isso que precisa ser ali, rapidinho, né? Analisada a situação para não socorrer nenhum problema, tá bom? Agora, nós vamos estar aqui falando de financeiro. Muita gente que precisa do financeiro. Olha aqui, veio a carta da temperança. A carta da temperança, esse mês mostra que o teu financeiro não vai estar ali tão, né, tendo grandes transformações, mas é uma carta que vem para alguns que tem uma situação um pouco mais apertada e tendo uma situação mais complicada no financeiro. Esse mês vem uma situação mais de alívio, com as coisas ficando mais estáveis, mais controladas aí com relação ao teu financeiro, tá? Ajuda muito, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão com dívidas ou que estão um pouco perdidas, que não estão sabendo conduzir muito o financeiro, que estão um pouco financeiro descontrolado, com o financeiro ali instável. Essa carta ela vem trazendo aí um auxílio, ou pelo menos as coisas tendo mais uma calmaria. Então é uma carta calma, uma carta lenta, uma carta que posso dizer até de uma temperatura morna, que a gente fala, né? As coisas acontecendo de uma forma mais rápida. Então não vejo para vocês, esse mês não é um mês de muitas transformações no financeiro, mas também não é um mês que vocês vão estar passando tão apertado, é um mês que vocês vão conseguir estar tendo equilíbrio, inclusive, na hora de lidar com o dinheiro, na hora de lidar com as finanças, sabendo ali distribuir bem o que você ganha, o que você gasta, isso auxiliando. Aqui essa carta pede também paciência, para que você não seja impaciente esse mês com relação ao financeiro. Impaciente o que é? Fica muito ansioso, fazer negociações ou renegociações de dívidas de uma forma que você não pense, que você não tenha o discernimento suficiente para saber se vai ser benéfico ou não para você. Não é um mês muito favorável para se colocar em dívidas ou gastar excessivamente, tá? Um mês que vocês precisam estar mais controlados também, sabe? De repente fazer aquele gasto, né? Colocar aquela dívida no cartão ali de 1000 vezes para comprar uma coisa que às vezes não é tão necessária, que vai muitas vezes por impulso. Então toma um pouquinho de cuidado. É um mês que pede para vocês ter mais, né? Mais calma de uma forma geral, tá? Então aí mais devagar esse mês aí no teu financeiro. Bom, agora nós vamos estar falando de saúde.
Saúde, nós temos a carta do 10 de espadas. O 10 de espadas não é uma carta muito favorável, a gente sabe muito, é uma carta de esgotamento mental. Então esse é um mês que vocês precisam estar muito atentos com relação a isso, tá? A mente de vocês talvez trabalhando demais, né? Talvez ali vocês com muita atividade, né? Ou talvez por conta de uma situação realmente que traz ali algum problema, e vocês se sentindo muito cansados, estressados, é muito difícil, porque a gente precisa ter momentos de calma, porque a gente não consegue pensar em soluções se a gente estiver estressado, se a gente estiver com a nossa mente completamente ali esgotada com relação a algo. Então é interessante esse mês, Gêmeos, que vocês, por estarem mais com a mente talvez mais tumultuada, talvez para resolver uma situação, ou talvez para vocês conseguirem algo, enfim, para ultrapassar alguma situação, é interessante esse mês que vocês tentem encontrar momentos de calmaria, até por conta que vem ali da situação também do espiritual. Então, se apegar mais ao espiritual, ver as coisas de uma forma mais leve. Lembra que no comecinho da leitura foi falado de ver as coisas de uma forma mais leve, né? Não, se o problema tá difícil, não deixe que ele te abata de uma maneira que você não vai conseguir nem raciocinar, que você não vai conseguir nem ter uma solução, então ficar com a sua mente o tempo todo trabalhando a questão disso, tá? Então esse é um mês que vocês precisam estar mais atentos, mais com relação à saúde, na verdade é o jeito como tá a mente. Então, como muito estresse, muito cansaço mental, vocês ali muito pode estar falando de uma ansiedade aqui em excesso, sabe? Ansiosos, coisas ali com coisas boas, quando a nossa mente está tão ali em volta da situação, que muitas vezes a gente não consegue nem raciocinar, a gente fica ansioso, a gente fica, né, extremamente querendo um resultado que aconteça, até muitas vezes benéfico, uma boa notícia que chega logo, a gente fica ali se consumindo a nossa mente, pensando. E muitas vezes a gente não consegue nem, né, ter controle sobre isso. Então a gente precisa ficar atento com relação a vocês, geminianos, precisam estar muito atentos com relação a isso, tá? Até porque a ansiedade, vocês já sabem que ela sempre atrasa os processos, né, de resolução de situações. Eu sei que muitas vezes é difícil, principalmente para Gêmeos, que é um signo que tem uma agitação mental maior, né? Vocês são regidos por ar, espadas também é ar, então isso rege muito, é mais característico em vocês esse tipo de situação. Então é interessante que você tente controlar, faça práticas de meditação, práticas de relaxamento quando você estiver muito estressado, quando você estiver muito ansioso. Eu sei que parece clichê muitas vezes a gente indicar isso, gente, mas ajuda e muito. Mas é uma prática, né? A prática, ela precisa ser colocada todos os dias, ou pelo menos o máximo de vezes possível que a gente consegue, tá? Isso auxilia muito. Então, esse mês, eu vejo que na saúde para vocês é mais a questão de mental mesmo, tá? O estresse, o nervosismo, enfim, seja um processo mental que isso pode estar influenciando depois no físico de vocês, tá? Dando um esgotamento ali, uma estafa. Quem nunca ouviu falar de estafa mental? A estafa mental é quando a gente tá tão cansado, a nossa mente tá tão cansado que a gente fica debilitado, muitas pessoas caem até de cama. Então, muita atenção aí como que você lida com a tua mente, né? Como que você tá, né? Tenta se controlar o máximo que você pode. Agora eu vou pedir um conselho geral para vocês. Agora eu vou tirar com o baralho Lenormand um conselho para Gêmeos. Aqui caiu uma cartinha, eu vou considerar ela. Vamos aqui com a carta do labirinto. Aqui essa carta veio justamente falando sobre isso, né? Falando aqui, né? É uma carta que reflete muito o aspecto. Aqui eu vejo o labirinto como a questão de você voltar, né? Você voltar, não, na verdade você procurar a raiz ou não a raiz, mas o que te toca, o que te move, o que você tem escondido muitas vezes no seu interior. Então veio falando aqui, refletindo mesmo nessa aspecto da criança interior, do passado, enfim, coisas nesse aspecto. Essa carta ela também fala de não ficar tão ansioso, né? Porque você é muito ansioso, com a tua mente muito trabalhando, você pode se perder aí em conseguir o que você deseja, aí muitas vezes até não aproveitando situações, tá, gente? Então vamos ficar um pouco mais relaxado. Eu vejo que a mente de vocês esses meses vai estar muito agitada, o que não é ruim, tá, gente? Vocês direcionem da maneira certa. A nossa mente agitada, a gente pode muito bem controlar. Nós
Nós temos um poder psíquico muito amplo que a gente não usa, que a gente não utiliza. Na verdade, nós utilizamos muitas vezes de uma maneira errada, né? Focando em problemas, em ansiedades, em situações que deixam a gente de uma forma irritativos, tá? Então, essa semana vem falando muito do aspecto que vocês necessitam estar mais aproveitando cada momento. Então, por isso que veio a carta da criança interior. Aproveitem mais, curtam mais o momento, porque surpresas agradáveis pode ter mais pro final da tua jornada, ou até no meio da tua jornada, tá? Carta, o que a gente faz quando a gente tá no labirinto? A gente vai tentar encontrar o que tá lá no meio, né? É uma surpresa, é um prêmio, né? É difícil as pessoas que chegam até lá, né? Não é tão fácil, muitas pessoas se perdem no caminho, muitas pessoas desistem, muitas pessoas voltam. Então essa carta ela já vem aqui falando vários conselhos para você. Não desista no meio do caminho dos teus planos, dos seus sonhos, dos seus desejos. Não, se você se sentir perdido, tenha calma, respira, acalma a tua mente para que você consiga estar achando aí o caminho mais certo, e com certeza as coisas boas, as coisas maravilhosas você vai encontrar. Mas quando você estiver mais relaxado, curta o momento, aprenda assim, curta, não importa a situação que seja. Aproveite o momento, aproveite o dia, viva o presente, esteja presente aí e esteja calmo também, tá bom? Para que você possa encontrar todas as soluções. Bom, meus queridos, ficamos aqui com este vídeo, nos vemos no próximo vídeo. Beijos de luz.